E aí, você é um vencedor? Pois é, precisamos refletir sobre isso. Este é o tema deste vídeo aqui na TV Prof. Kardec. Se você está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo, inscreva-se no canal. O canal vem crescendo, está precisando só que você também se inscreva. Se inscreve aí, deixa o like, me ajuda nesse meu trabalho. Muito bem, eu sou o professor Kardec. Se você não me conhece, você está na TV Prof. Kardec. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você é um vencedor? Pois é. Aqui nessa sociedade, nós sabemos que existem conceitos que foram criados para determinar quem é vitorioso, quem é vitoriosa, quem é vencedor e quem é vencedora. E se você não estiver dentro daqueles parâmetros, você, consequentemente, vai se sentir um fracassado ou uma fracassada, infelizmente, né? Eu começo já lendo um trecho de uma letra de uma canção de uma banda que eu gosto muito, Los Hermanos. Pois é, que tem um disco que é para mim uma obra-prima, um dos grandes discos, o maior disco da banda para mim, que é o Ventura. A banda tem dois grandes discos, Bloco do Eu Sozinho e o Ventura. São dois descassos, mas o Ventura ainda é como se fosse assim a continuação do Bloco do Eu Sozinho, com um pouquinho a mais ainda de qualidade. Então, tem uma música lá que se chama justamente O Vencedor, né? E aí diz assim: eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar, para não faltar amor. Essa frase, eu acho que ela é fundamental para a nossa reflexão. Eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar, para não faltar amor. Bem, o que é que quer dizer com isso? O que é que a gente precisa refletir? Quando diz eu que já não quero mais ser um vencedor, nós não podemos levar isso ao pé da letra no sentido de que a pessoa agora quer fracassar, a pessoa não quer vencer em nada na vida. Não, a pessoa simplesmente está querendo dizer que não quer entrar nessa competitividade desfreada, não quer entrar nessa busca desenfreada por um chamado sucesso, por uma chamada fama, onde as redes sociais estão aí para nos iludir, onde os artistas famosos, cheios de marqueteiros, de equipes de marketing, desenvolvem seus Instagrams para mostrar nos seus stories o dia todo só coisas maravilhosas, viagens fantásticas com a família, praias paradisíacas, uma vida de luxo, de mordomia, de viagens de luxo, dos melhores hotéis e das melhores famílias, e você vai achar sempre que são famílias que são comercial de margarina, famílias impecáveis, famílias que são 100% harmônicas, maravilhosas, e o comercial de margarina vai estar lá, todo mundo sorrindo, todo mundo sempre muito fraterno, todo mundo sempre de bom humor, todo mundo sempre amigo, todo mundo é paizão, todo mundo é mãezona, os irmãos se amam, se adoram, se abraçam o tempo todo, os casais se amam de uma maneira assim inimaginável, nunca tem uma discussãozinha, nunca tem uma brigazinha, nunca tem uma DR, nunca tem nada. Essa é a imagem que se passa nas redes sociais e que infelizmente muita gente engole isso, inclusive gente inteligente, inclusive gente capaz de refletir, de pensar, mas que se deixa levar por essa influência. Então é importante que a gente traga aqui essa reflexão para vocês de que as redes sociais nos iludem muito, e as redes sociais, apesar de ter vários aspectos maravilhosos, positivos, tanto que estamos aqui, ela traz também para muitas pessoas a sensação de fracasso, a sensação de frustração. Por quê? Porque estamos numa grande matrix. Não esqueçamos disso. Não esqueçamos disso. Estamos dentro desse sistema. Não esqueçamos deste sistema, dessa matrix, onde o sistema é bruto e onde tudo é muito articulado. Tudo é muito bem articulado. Por exemplo, o que é mostrado? A vida padrão que todo mundo deveria ter. Isso causa frustração, né? O que é mostrado também? De que todo mundo pode ter uma vida maravilhosa financeiramente. E aqueles que não têm é porque não querem.
é vendida essa ilusão da meritocracia, que é um processo do neoliberalismo. Nós estamos diante de um processo do capitalismo, do neoliberalismo, onde se vende essa ideia de que cada um que se vire e cada um que busque a sua vida, o melhor para a sua vida, e se você conseguir êxito profissional, material, financeiro, parabéns. Você trabalhou, tem que trabalhar muito, você não pode descansar, você não pode ter lazer, você tem que viver só para trabalhar. Numa produtividade tóxica tremenda que muitas pessoas vivem hoje em dia, porque acham e vão também de acordo com alguns mentores e gurus que tem por aí, de que você não pode nem dormir, você não pode fazer nada, você tem que trabalhar 24 horas por dia, você não pode descansar, nem a sua máquina, o seu corpo, você tem que viver só para trabalhar, você tem que viver só uma vida robótica, para estudar, trabalhar, e é o tempo todo isso, e muitas pessoas ficam assim, como eu já vi casos de pessoas que o pai e a mãe manda você estudar para fazer medicina. Você não tem talento nenhum para ser um médico ou uma médica, mas o seu pai e sua mãe quer que você seja. Então você vai ter que estudar para um dia se formar para o gozo do seu pai e de sua mãe e ser um péssimo médico ou uma péssima médica, como existem muitos por aí, filhinhos de papai, aí novinhos, mas que eles são péssimos médicos. É um exemplo que eu estou dando. Né? Então, isso existe muito. Nós vivemos numa sociedade, é bom que se diga, onde o sistema, como eu falei, é bruto, onde a indústria alimentícia quer te prejudicar e te ferrar, te matar, onde a indústria farmacêutica quer te matar, quer te ferrar, aonde também os meios de comunicação, a mídia é toda corrompida, a imprensa é vendida, é corrompida, a mídia, a imprensa é vendida, do quem dá mais, e algumas são mais à direita, outras são mais à esquerda, mas todas são cooptadas, e aí tem aquele discurso bonito que é a linha editorial. Essa é a minha linha editorial. Mas o que é de fato linha editorial? Eu cheguei a estudar jornalismo, depois parei o curso, deixei para lá, mas o que é uma linha editorial? Né? A linha editorial nada mais é do que você escolher que lado político você vai defender e que lado político você vai descer o sarrafo, vai descer o cacete, como se diz, que lado político você vai esculhambar, criticar e de qual maneira você vai dar a notícia, de que maneira você vai distorcer a notícia, de que maneira você vai passar a notícia para os seus telespectadores, para os seus internautas. É assim que funciona na imprensa em geral, na mídia. Todos os canais e todas essas empresas têm a sua linha editorial, ou seja, vai dar a notícia conforme as suas conveniências, com dosezinhas de maldade aqui, de uma certa manipulação ali, para justamente influenciar pessoas. Então, nós somos influenciados por essa mídia, essa imprensa cooptada, certo? Onde a maioria hoje em dia dos jornalistas se acham a última bolacha do pacote, né? Porque afinal de contas, eles também, quando querem eliminar uma pessoa e colocar uma pessoa no ostracismo, eles fazem isso com muita facilidade. Então, a imprensa faz isso, boicota artistas, boicota pessoas, todas as pessoas que eles querem limar, querem tirar da mídia, eles boicotam e simplesmente prejudicam a carreira de muitas pessoas. Prejudicam primeiramente com o boicote e prejudicam também com as fake news, com factoides, com mentiras, com calúnias colocadas na mídia sobre várias pessoas, como nós já vimos, e que para depois as pessoas provarem o contrário e desmentirem, o seu nome já foi para a lama, a sua reputação já foi para o espaço, já foi para a lama. Então, estamos diante de uma mídia, de uma imprensa corrompida, certo? Vendida, cooptada. Claro, tem alguns jornalistas sérios, algumas pessoas boas, tem sim, mas o sistema é esse, o sistema é bruto, tá? O sistema é pesado. Então, estamos diante de uma mídia
corrompida, estamos diante de uma medicina que a tecnologia aumenta cada dia mais, mas para que você também gaste mais dentro do processo da medicina. Então a medicina também vira um comércio, vira um parque de diversões de vários modelos de exames diferentes, para ver até a cor da sua alma, do seu espírito, tudo, mas também para cobrar preços exorbitantes, uma medicina caríssima. Se aqui fosse um planeta humanizado e um planeta espiritualizado, a medicina seria gratuita e de qualidade, a educação seria gratuita e de qualidade. A educação é também voltada para o sistema. A educação perpetua o sistema. A educação é corrompida. A educação não é dada a valorização devida aos profissionais da educação. Aliás, o professor geralmente sempre está errado. Se há alguém que sempre está errado, é o professor. Se ensinar de uma forma, está errado. Se ensinar de outra forma, está errado. Se ensinar de um jeito, se for mais austero, mais duro, está errado. Se for muito flexível, também está errado. Então, vivemos numa sociedade em que o professor sempre está errado ao olhar dos pais, da mídia, etc. Então, o professor não vale nada. O professor é desrespeitado. Os alunos batem na cara do professor. Os pais esculhambam o professor. A gestão de escola não dá o respaldo. As secretarias de educação não dão respaldo. Então, eu, por exemplo, cansei de tudo isso. É um sistema muito estressante, onde tem, infelizmente, também é um sistema muito tóxico para quem trabalha dentro da área da educação. É um sistema muito tóxico, onde existe muita safadeza interna, onde existe muita deslealdade também entre os próprios colegas professores, muita falsidade, muita deslealdade, facada pelas costas, apunhalada pelas costas. E aí eu decidi sair do sistema e entreguei a minha cadeira de professor como professor efetivo, concursado. Tive essa coragem de fazer isso. Não fiquei como muitos ficam, como 99,9% ficam, aguentando tudo, suportando tudo, mas reclamando todo dia e toda hora. A sala dos professores, para quem já viveu e sabe, a sala dos professores é um inferno muitas vezes. A escola já é um inferno. E na hora do pequeno lazer, do pequeno descanso do professor de 15 minutos ou 10 minutos, a sala dos professores vira um inferno. Porque é só reclamação, 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 todo mundo reclamando de salário, de condição de trabalho, de insalubridade, reclamando de tudo, do governo, reclamando do prefeito, do governador, reclamando de todo mundo. Todo mundo reclama, mas não tem coragem de entregar e de sair, certo? Não tem coragem e continua reclamando a vida toda, mas não muda a sua vida. Não procura mudar a sua vida. Então é isso. Estamos dentro desse sistema bruto. Estamos diante de um sistema desigual. Sim, de oportunidades totalmente desiguais. Então, esse papo de meritocracia é balela. Balela do neoliberalismo, balela do capitalismo selvagem, balela do governo que quer fazer você se sentir culpado porque não deu certo na vida, você se sentir um fracassado porque não deu certo na vida, você se sentir um perdedor e uma perdedora porque não deu certo na vida. Ou seja, vai individualizar todos os méritos ou todas as culpas. O processo do sistema é individualizar, é colocar no indivíduo todos os méritos ou todas as culpas, porque assim o Estado, o governo, o sistema se eximem de suas responsabilidades. E nós sabemos que vivemos num país, por exemplo, de desigualdades sociais gritantes e de desigualdades de oportunidades gritantes. Um país de muita injustiça social, de desigualdades sociais enormes, desigualdades de oportunidades galopantes. Então, não se pode fazer comparações de A com B, com C, com D, com Z, porque não se pode comparar realidades de vidas diferentes, processos de vidas diferentes, onde as pessoas têm oportunidades totalmente diferentes,
oportunidades desiguais e alguns nunca têm oportunidade de nada. Não se pode comparar uma pessoa que nasce já numa família endinheirada, numa família abastada, numa família de tradição política, numa família onde eu já vi que o primeiro emprego da pessoa já foi ser secretário do município ou secretário de estado, do estado, né? Aquela coisa do meu primeiro emprego que tem, né? Aquela coisa do meu primeiro emprego, para muita gente, o primeiro emprego já é ser secretário de governo. E para muita gente, o primeiro emprego é como? Quais são as condições? Quais são as oportunidades que aparecem? Então é preciso pensar sobre isso. Ou seja, não se pode fazer comparações e vir com esse papo de meritocracia, de dizer, como muitos hipócritas, como muitos que estão se alimentando do sistema, que nasceram de maneira privilegiada, que nasceram com tudo fácil, com todos os acessos à educação e os acessos a oportunidades de trabalho, de emprego, facilitado. Aí é muito fácil para esses vir falar de meritocracia e vir dizer aquela história, faça como eu. Quer crescer na vida, quer ter dinheiro, quer ter isso, faça como eu fiz. Faça isso, faça aquilo outro, querendo se colocar como exemplos, sendo que em medidas desiguais. Não compreendendo, e muitas vezes compreendendo, mas justamente porque eles fazem parte desse sistema escroto, que a palavra é essa mesma, um sistema hipócrita, um sistema de falso moralismo e um sistema onde as pessoas se colocam como se tudo fosse muito fácil e tudo fosse muito simples. Ou seja, se você não é bem sucedido, problema seu, culpa sua, porque você não está sabendo fazer, porque você não está se dedicando ao máximo. E a pessoa já está cansada de se dedicar e não consegue. E aí vai se sentir um fracassado. E aí vai provocar um adoecimento psíquico, um sofrimento psíquico aquela pessoa. Isso é o que mais existe. Adoecimento psíquico, sofrimento psíquico causado por esse sistema bruto, por essa sociedade que diz que tudo é meritocracia, que as pessoas que conseguem é por mérito e quem não consegue é porque não foi competente o bastante para conseguir, porque não é talentoso o bastante, porque não é capaz o bastante para conseguir. E as coisas não são assim, porque existem desigualdades de oportunidades e existem escadas onde tem gente que precisa subir do primeiro degrau lá de baixo e tem gente que já começa do penúltimo degrau subir essa mesma escada. Entendeu? A analogia é essa. É assim, o que vale é a meritocracia. A meritocracia é. Agora tu sobe a escada completa, desde lá de baixo, e eu subo aqui, faltando só 2 degraus ou 1 degrau. É assim que funciona. E você cai na ilusão de que as oportunidades são iguais e de que se você não conseguiu, é porque o outro teve mérito e você não tem. É porque o outro é inteligente e você é burro. É porque o outro é capaz e você é incapaz. Isso gera em você frustração, decepção e adoecimento psíquico. Por exemplo, no campo artístico, fizeram os editais. E com os editais parece que tudo está muito democrático. Tudo está muito dentro da lisura, da ética, não é? E não é bem assim. Porque no final tem as cartas marcadas do mesmo jeito. Na parte de artes e cultura, por exemplo, eu não vou dizer que isso é em todo lugar, generalizar, não quero generalizar, mas o que de fato ocorre, muitas vezes, na maioria dos casos, eu sei porque eu já participei de editais, já fiz projetos bem-sucedidos no sentido de serem totalmente habilitados, totalmente aprovados, mas nunca contratados. Você acha que isso é uma coincidência? Você acha que foi o quê? Foi falta de ação minha de correr atrás? De ir atrás? Não, não foi falta de ação minha. Não foi falta de buscar fazer a minha parte. Eu fiz o meu edital. Não só fiz o edital, como fiz ele muito bem feito. Fiz um edital de qualidade. Fui
aprovado e habilitado em todos os editais que fiz, mas não fui contratado em nenhum deles. Você acha que isso é normal? É primeiro uma grande contradição, porque se o edital foi tão aprovado e habilitado, ele deveria, em alguma dessas oportunidades, também ter tido a oportunidade de se apresentar, de ter sido contratado. Mas no meu caso, não. Ou seja, oportunidades desiguais, e o sistema é tão bruto e tão inteligente que ele consegue burlar tudo. Então lança editais para dizer que é tudo dentro da lisura e dentro da meritocracia. E não é bem assim. Muitas pessoas acabam sendo contratadas por indicação política, porque um deputado apadrinhou uma deputada, um vereador, uma vereadora, a governadora, o governador, alguém poderoso apadrinhou e indicou. E aquele artista, aquela banda que tem um apadrinhamento político toca em todos os eventos. Aquele artista toca em todos os eventos. E outro que tem qualidade, que tem potencial, que tem capacidade, não toca em nenhum. Por que será? Coincidência? É bom pensar sobre isso. É bom lembrar que estamos dentro de uma sociedade de uma produtividade tóxica, de uma positividade tóxica também, que existe hoje em dia, não é? De dizer que tudo é só namastê e está tudo bem, não é assim, né? E aí entra a parte da espiritualidade, de às vezes querer apresentar fórmulas mágicas e instantâneas para que a pessoa tenha prosperidade na vida. Não é bem assim que funciona. Não é simplesmente a repetição de algumas palavras, não é simplesmente fazer uma imersão de não sei quantos dias, não é simplesmente fazer isso ou aquilo que vai mudar todo um sistema enraizado. Temos que ser pragmáticos em alguns momentos. Claro que alguns fatores da espiritualidade nos ajudam. Ajudas espirituais existem. Processos de mentalização, de criação mental, de pensar positivo, claro que atrai questões positivas, de fazer mantras, tudo isso tem alguma validade, mas não são determinantes. Não podemos fechar os olhos para um pragmatismo de um sistema bruto, onde já tem cartas marcadas. E por mais que você faça namastê, paz e bem, gratidão, gratiluz ou gratitude, por mais que você repita isso, as coisas não vão acontecer porque o sistema não vai permitir. Ou seja, nós vivemos diante circunstâncias. Nunca podemos esquecer disso. Não esqueça disso você. As pessoas têm oportunidades diferentes, vidas diferentes, nasceram em lugares diferentes, cidades diferentes, famílias diferentes. Ou seja, o próprio processo reencarnatório já condiciona, determina em muitos casos o padrão de vida que cada pessoa vai levar, de acordo com a família que nasce, os valores dessa família, a conturbação da família, a desunião familiar, a pobreza, a miséria onde alguém nasce, e o berço rico, milionário, favorável que outra pessoa nasce, com todo o acesso à saúde, com todo o acesso à educação e com toda facilidade e trânsito político para começar um primeiro emprego sendo logo secretário de Estado ou secretário do município. É assim que funciona. Enquanto outras pessoas começam do zero e têm que ralar de verdade em condições totalmente desfavoráveis, que não tem nem água em casa, que não tem o básico, não podem tomar um banho, né? Que falta água encanada, que o saneamento básico da rua não existe. Então, essas variáveis
Essas circunstâncias precisam ser colocadas para que até mesmo nós, espiritualistas, universalistas e vivenciadores de uma espiritualidade livre, não também façamos parte de uma positividade tóxica ou até de uma espiritualidade tóxica, achando que tudo se resolve assim, num passe de mágica, e se não resolver é porque a pessoa não fez a imersão correta, não fez o mantra correto, não fez a autoafirmação correta. Não é bem assim. Não é bem assim, tá? Não, na teoria a prática é outra. Aliás, na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é outra. Ou seja, não podemos fugir das circunstâncias em que nós estamos. E não podemos fugir de compreender que estamos num mundo de injustiça. Estamos num mundo injusto. Estamos num mundo desigual. E alguém pode dizer assim: ah, mas isso está explicado por uma questão kármica, ou porque na outra encarnação você fez isso, aquilo outro. Aí entra uma outra discussão, entraria uma outra discussão, né? Primeiramente sobre a ideia de karma e se realmente isso for verdadeiro, né? Para se analisar caso a caso. Aí entraria uma outra discussão. Mas ao olhar meramente pragmático desta encarnação, temos que entender que existem muitas variáveis e existem circunstâncias. E essas circunstâncias, elas favorecem muito algumas pessoas e dificultam demais a vida de outras pessoas e praticamente determinam o futuro e o destino de cada pessoa na Terra. É importante a gente entender isso. Evidentemente que aqui ou ali existem exceções à regra, pessoas que nascem em condições muito desfavoráveis e conseguem ter uma ascensão social, né? Uma ascensão muito grande. Aí o que é que acontece? O que é que essa mídia, a imprensa escrota faz junto com os governos escrotos? Pegam um exemplo de alguém que é uma exceção à regra e colocam como se fosse a regra. Tá vendo aí? Fulano de tal nasceu assim, nasceu assado, tá aqui, ó, conseguiu. Sendo que esse é um exemplo em 1000. É um exemplo em 1000 ou em 10.000. E colocam como se isso fosse uma regra. Voltando à história de incutir na cabeça das pessoas a meritocracia. De incutir a produtividade tóxica, que você tem que trabalhar o tempo todo. Negando a você o seu direito ao lazer. Negando a você o seu direito ao descanso, negando a você o seu ócio criativo, como Domenico De Masi deixou para nós. Então é importante refletir sobre tudo isso, tá? É importante refletir sobre tudo isso, porque é assim que nós devemos refletir. Até mesmo doenças, porque todos nós estamos sujeitos a vírus, bactérias, a fungos, a questões que fogem do nosso alcance, as chamadas contingências que fogem do nosso alcance. Porque ricos, pobres, todo mundo pode pegar uma doença, pode pegar um vírus, uma bactéria, uma coisa. Até isso, muitas vezes, meios espiritualistas vão reforçar na tua cabeça que a culpa é tua. Se você está doente é porque a culpa é sua. É porque você não pensa positivo, é porque você se autodeprecia, é porque você não está na vibe positiva e etc. Temos que fazer uma meia-culpa, nós do meio espiritualista também, universalista, de refletir sobre isso. Até que ponto nós, como terapeutas, orientadores, facilitadores, estamos também reforçando culpas nas pessoas. E uma pessoa que já está fragilizada, doente, eu vou dizer a ela que a culpa é dela? É porque ela não vibrou em não sei quantos hertz? Parece algo simples na teoria, mas cada vida é cada caso. E eu tenho que entender que cada ser humano está vivendo sua batalha única. Cada um de nós está vivendo uma batalha única. Então a minha vida não é igual à vida de A, de B, de C ou de D. Eu não posso, como eu já disse em um vídeo aqui, a vida não é uma receita de bolo.
não é uma fórmula matemática fria, não é o teorema de Pitágoras, que você vai lá, aplica e está tudo certo. Não. A vida tem circunstâncias, tem nuances, e nós vivemos de acordo com as circunstâncias e as oportunidades que nós temos. É importante refletir sobre isso. Vou concluir para que o vídeo não se alongue mais, tá? Por favor, deixa o like aí. Não esqueça o like. Se gostou do vídeo, deixa o like. Por favor, se não for inscrita no canal, se inscreva. Por favor, se não for inscrito no canal, se inscreva. Ajude o canal a crescer. Aqui abaixo, na descrição também, você pode voluntariamente fazer uma ajuda financeira, uma doação aqui, valorizando o nosso trabalho e o nosso canal, tá? Colabore conosco também, até porque estamos aí precisando de valores financeiros para também ajudar na saúde de uma pessoa, tá bom? Depois a gente vai explicar o caso. Pois bem, é isso. É isso que nós temos que dizer e enfatizar. Aqui, por exemplo, eu estou trabalhando, gravando esse vídeo. Para muita gente aí com a cabeça fechada, ortodoxa, ou que faz parte desse sistema, pode achar que eu estou aqui perdendo tempo, ou que eu estou aqui num passatempo, que eu estou brincando. Mas ter um canal no YouTube hoje, nesse mundo, todos nós sabemos, ter um canal no YouTube com vídeos regulares, lives regulares, é um trabalho e que também merece a sua valorização, com like, com a inscrição no canal, com compartilhamento, com feedback e também, se possível, ajudando, valorizando, fazendo uma contribuição voluntária financeira, porque nós estamos trabalhando. Aqui nós não temos clube de membros, então eu quero que você voluntariamente ajude no que puder e colabore com o canal aqui abaixo, tá? Muito obrigado a todos, muito obrigado de coração se você assistiu o vídeo todo, e muito obrigado pela compreensão, e deixa a tua opinião aí. Teríamos muito a falar sobre isso. Para concluir, eu vou dizer: eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar, para não faltar amor. Ou seja, não existe só uma única forma de viver. Existem várias formas de viver. E você pode ser feliz de outras formas que a sociedade não te avisa, que o sistema não te comunica. O sistema mostra que você precisa ser feliz só de um jeito. Mas você pode ser feliz, de repente, sendo um perdedor ao olhar da sociedade, mas um vencedor do que você sabe das suas lutas, das suas batalhas pessoais que ninguém sabe. Um vencedor justamente desse sistema todo. Um vencedor de todo esse sistema corrompido, dessa matrix, desse mundo do demiurgo. E se você consegue vencer esse sistema, romper com esse sistema e vencê-lo, você é o maior dos vencedores, mesmo podendo ser olhado como perdedor pela sociedade, sendo olhado como vagabundo, preguiçoso e etc. Que a sociedade não quer permitir nem que você descanse, tenha lazer, que tenha ócio produtivo, ócio criativo, etc. Estamos aí. Deixa o like e se inscreve no canal.